Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV o sociólogo Maurício Munhoz para uma conversa sobre o cenário econômico de Mato Grosso e falar um pouquinho aí da complexidade ou não da nossa economia e o quanto nós podemos crescer. É um estado que exporta commodities, né? Mas existem alguns entraves aí para esse crescimento. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite, Maurício, de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite teu, Lídice, da Deise, do Romilson. É um prazer estar aqui. Bom, vamos já falar sobre essa questão da complexidade de uma economia, de um Estado, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, né? O que é considerado, pode ser considerado, por exemplo, na nossa economia, mais complexo e menos complexo para o desenvolvimento, na verdade, do nosso Estado? Bom, hoje um termo de vanguarda na economia é chamar ou classificar uma economia, seja do país, do estado, do município, pelo seu grau de complexidade. É um atlas que foi desenvolvido pela Universidade de Harvard e emitido nos Estados Unidos, que são vanguarda em estudo de economia. Então demonstra assim, um país ele é rico se ele tem uma economia complexa. Não adianta ele se especializar na produção de ser um grande exportador, por exemplo, de grãos apenas. Ele é um grande exportador, mas aquele produto não diversifica a sua economia, não dá mobilidade social, ou seja, não agrega socialmente falando. Então, o Brasil, ele é classificado por esse Atlas como a economia 37ª em termos de complexidade. O Japão é o primeiro país mais complexo do mundo. E o Mato Grosso, ele não há uma classificação por estados nesse Atlas, mas ele é um estado demonstrado como muito pouco complexo. A soja, que é o nosso principal produto de exportação, a soja, do jeito que ela sai, ela é considerada um dos produtos menos complexos que tem, dentre os 5.000 que eles estudam. É um dos menos complexos. E não é só apenas isso que eles levam em consideração. Além da complexidade, que é a complexidade tecnológica, social, ambiental, são vários termos, é uma classificação de vários termos. Além disso, a soja, para ela chegar no destino, ela é muito longe. Então tem a distância internacional também que eles levam em consideração. Então vamos lá, um produto pouco complexo e muito longe para se chegar lá, no destino final, que basicamente é a China. Então nós temos um produto considerado pouco complexo. Agora, isso porque ela não sofre industrialização aqui no estado? É um dos fatores dessa pouca complexidade? Também, ela tem pouca inovação tecnológica. Houve uma fase que houve uma grande inovação, que aumentou a produtividade, né? Mas hoje há pouca inovação tecnológica, em termos da produção da soja, a inovação ambiental, que também é muito importante, eles levam em consideração isso. A gente sabe que há um uso excessivo de defensivos agrícolas aqui, então isso é considerado negativamente nessa conta deles. Então tudo isso leva em consideração. Agora, o interessante, Lídice, é o outro lado. Aqui nós temos um produto que está classificado por eles lá como um dos mais complexos que existe, que foi fabricado no Mato Grosso. Teve uma exportação durante um pequeno período e foi uma pequena quantidade também, mas entrou na estatística deles e eles lá consideram que é o sapato calçado de couro de jacaré. Esse produto, segundo eles, é um dos mais complexos que existe. Então ele passa por um processo químico, tem toda a questão ambiental do jacaré. A gente sabe que hoje o jacaré tem muito jacaré nos rios, né? Então se você utiliza aquele couro com a visão industrial, isso tem um benefício ambiental também para isso. E a exportação desse produto foi de Cáceres, esse produto saiu de Cáceres e foi para a Bolívia. É muito pequena a distância internacional. Então, esse produto é considerado de alta complexidade. E imagino eu que é bem possível, né, isso acontecer aqui em escala maior no Mato Grosso. Então, se você incentiva essa produção em maior escala, você tem um produto de alta complexidade. Com uma ressalva que esse jacaré aí, ele é de cativeiro, né? Existe uma criação, não é o jacaré tirado lá do meio ambiente, do Pantanal, né? Existe essa preocupação também, né? Dentro da... a gente tem visto, e você até publicou em suas redes sociais, a questão ainda de uma pesquisa de Harvard, falando da diversificação, né, de alguns países que, conforme essa pesquisa, crescerão muito na próxima década, como Índia e Vietnã.
Como é essa diversificação? Tem a relação com essa complexidade de produtos ou é em número de produtos ofertados? Como diversificar a economia nesse caso? No caso, também me chamou muita atenção quando o Harvard, esse estudo, previu que o Vietnã e a Índia são países que estão correndo por fora e estão crescendo muito pela complexidade da economia. Eu quis entender o Vietnã, que o Vietnã, inclusive, é um país que compra bastante do Brasil. É um dos principais países que compram, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Argentina, que é nosso vizinho aqui. Mas o que faz eles terem um grau alto de complexidade são as startups. Eles estão lá com um pequeno Vale do Silício, eles estão incentivando ali estão desenvolvendo essa mentalidade, esse clima de startups, de negócios de internet, esse mundo novo, né? Além de industrialização. Então, a industrialização hoje não é o principal mote. Os Estados Unidos estão perdendo a capacidade industrial deles. Até o Trump está tentando reverter isso, mas me parece irreversível. Agora, eles têm o Vale do Silício. Eles têm lá o Vale do Silício, por exemplo. Você ouve falar que aqueles celulares da Apple, por exemplo, são fabricados na China. É verdade, a manufatura deles é na China ou outros países. Mas a inteligência do produto, o software, está lá no Vale do Silício, na Califórnia. Então, de cada 100 dólares de um celular, 85 fica nos Estados Unidos, porque a propriedade intelectual, a criação intelectual está ali no Vale do Silício. Então, os outros 15 dólares, que são a manufatura, né, a montagem do celular, ficam nesses países onde a mão de obra realmente é mais barato. Então, esse desenho trabalhista, a gente dificilmente reverte. Mas o que vale, em termos de complexidade, é isso. A inteligência que você utiliza naquele produto. Falando nisso, a gente recebeu recentemente uma pesquisadora da FAPEMAT aqui, né? E já recebemos também pessoas que trouxeram um pouco essa informação de que esse é um caminho, né? A tecnologia, a inteligência, as startups. Falando agora, digamos, para empresários, para as pessoas às vezes que querem inovar e temem aí esse mundo, né? Tem pessoas que têm, às vezes, um produto, uma produção até pequena que está conseguindo exportar aqui no estado, né? Qual seria o caminho na sua visão, Maurício? Acredito que é apostar em inovação, apostar no mercado de futuro, né? Onde estava aqui, aliás, está ainda hoje, o residente da ONU no Brasil, e eu estava debatendo com ele sobre isso. Há um estudo da OIT que diz assim, que quando as crianças que estão nascendo agora forem começar a trabalhar, ou seja, daqueles 8 anos, 60% dos empregos são empregos que não existem hoje. Olha a velocidade da inovação. Quem que imaginava, há 18 anos atrás, que teria aqui em Cuiabá 4 mil pessoas trabalhando com Uber? Então, assim, a inovação era muito veloz. Então, as pessoas têm que se preparar para o mercado de futuro. Acredito nisso. A mobilização, por exemplo, plantar soja ainda vai ser muito importante, alimentos. Tem que incentivar a plantação de soja no estado de Mato Grosso. Mas também tem que haver movimentos paralelos na economia. E não é só o Estado, a própria pessoa pode cuidar, pode se preparar, pode lutar por isso, né? Para você buscar um caminho novo. Nesse caminho, você acha que a educação ainda é um caminho importante, a formação da academia, fazer um curso de graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, ainda garante aí um futuro, digamos, principalmente para esses jovens que estão até protestando, né, por conta de contingenciamento do governo federal? Acredito que sim. Mas acredito também que a educação tem que mudar alguns parâmetros, né? A academia ela tem produzido bastante, mas ela tem que produzir mais com a realidade do mundo. Ela tem que cuidar, por exemplo, das nossas universidades aqui, tanto a Federal quanto a Unemat, produzir, mas produzir para um futuro, algo viável para o futuro. A gente vê algumas pesquisas na área de saúde, inclusive aqui eu vi uma recente da UFMT, que é um estudo de vanguarda também, na área de saúde, que vai ter aceitabilidade no mercado. Eu acredito que a universidade tem que pensar mais em mercado.
Eu sou da área de Sociologia, estou no mestrado de Sociologia na FMT, mas eu tenho discutido ali, e há muita gente discutindo isso, que a Sociologia também tem que se voltar mais para o mercado. Então, respondendo a tua pergunta, assim, acredito que a educação é transformadora, esses países que estão conseguindo avanço na complexidade, como o Vietnã, como a Coreia do Sul, que também é uma economia muito complexa, o Japão, investem muito em educação, mas assim, de uma maneira inteligente. Não basta apenas você investir na educação, você jogar dinheiro ali. O pessoal que pensa em educação tem que também transformar a educação em algo que se reverta para a sociedade. Em termos de mercado, em termos social, sim, também, mas tem que ser algo voltado à sociedade, não de costas para a sociedade. Para a gente encerrar, o que você vislumbra aí para Mato Grosso, né, nessa gestão que está iniciando agora, né? A gente tem aí um novo governo com muitas dificuldades, principalmente na área econômica. Você como um cientista, como que você avalia esses próximos 4 anos? Olha, eu acredito que o Mauro Mendes tem feito algumas inovações interessantes, em termos inclusive de segurar gastos, mas isso não é o suficiente para ele fazer uma gestão revolucionária e transformadora. Ele vai equilibrar os gastos, está fazendo algo muito importante, mas ele precisa mais, ele precisa investir, transformar. Agora, a dificuldade que ele tem, e qualquer um teria, se estivesse no lugar dele, é a nossa arrecadação, a nossa equação tributária. Principalmente porque nós temos a Lei Candir. A Lei Candir é um grande problema para o Mato Grosso, principalmente, porque nós temos a arrecadação limitada. A soja, toda ela que é exportada, ela não paga tributos. Para você ter uma ideia, do ano passado, a soja, o faturamento total da soja foi 48 bilhões de reais. 48 bilhões. Desses 48 bilhões, 35 bilhões foram exportados. 35 bilhões de reais. E esses 35 bilhões de reais não pagou 1 centavo de imposto. Então, é usada a estrutura nossa de estradas, de saúde e tudo mais, e não paga imposto. Então, qualquer governador que assuma lá hoje com essa questão tributária, esses 35 bilhões representam algo em torno de 5 ou 6 bilhões de reais que deixou de entrar. Se você somar com mais o algodão e mais o gado, que também são exportados, passa de 6 bilhões. A conta é simples. 12% sobre o faturamento. Então, assim, se a gente não conseguir resolver esse problema da Lei Candir, qualquer governador que entrar ali, ele vai ter dificuldade de fazer um governo transformador. Então, é preciso entender que o governador que está lá tem essas limitações e nada que ele faça consegue superar isso. Então, é preciso uma solução para isso. Bom, vamos torcer para que isso se resolva então, né? E a gente veja esse estado crescer, o tanto que se debate, que se promete, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. De novo, eu agradeço muito pela oportunidade. Ok, nós conversamos com o Maurício Munhoz, sociólogo, e essa entrevista, uma entrevista que você principalmente que está estudando, você que é empresário, você que pretende buscar inovação, poderia nos ajudar a compartilhar, porque é essencial esse tipo de debate, né? É um nível de informação que a gente precisa mandar para frente. Então, fica essa dica para você. A entrevista fica disponível no YouTube, também no nosso site, no RD News e RD TV. Peço que você assista novamente, curta, compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp, para pesquisadores, para estudantes, jovens que querem aí, estão buscando uma nova alternativa. Ok? Agradeço pela sua audiência e até a próxima.